Boa tarde a todos, uma vez mais. Muito boa tarde ao Sr. General Borrego e muito obrigado pela disponibilidade imediata que manifestou para nos vir falar sobre o que tem sido o impacto na Força Aérea da pandemia que atravessamos e qual tem sido o contributo que a Força Aérea tem dado também para ajudar o país a combater esta pandemia que nos tem assolado. A nossa audição, Sr. General, vai decorrer nos seguintes moldes. O Sr. General tem uma intervenção inicial de 5 minutos, após o que cada um dos grupos parlamentares fará uma interpelação também de 5 minutos, a que o Sr. General responderá individualmente. No final dessa ronda pelos grupos parlamentares, os seus deputados inscrever-se-ão individualmente, aqueles que o desejarem, para intervenções de 2 minutos, a que o Sr. General responderá por conjunto, com o tempo igual ao somatório dessas intervenções. Sr. General, se precisar de mais um bocadinho de tempo para alguma explicação adicional, a experiência diz-nos que na intervenção final essa folga existe. Quanto ao mais, eu pedia-lhe tanto rigor quanto possível, que é para eu poder exercer a minha autoridade sobre os deputados, já que não a posso exercer sobre a Força Aérea, mas assim poderei exercê-la terei moral para exercer essa autoridade sobre os deputados e a nossa audição decorrer dentro do tempo que está previsto. Nós adotamos aqui a regra, Sr. General, atendendo às distâncias que conseguimos preservar uns dos outros, que no momento de cada intervenção, caso o Sr. General o pretenda, pode falar sem máscara, a generalidade dos seus deputados também o fará, eu próprio estou a fazê-lo, na medida em que as distâncias permitem que isso seja feito sem comprometer a segurança. De maneira que, sem mais delongas, Sr. General, faz favor, tem a palavra para a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Desculpe, esqueci-me de lhe dizer uma coisa. Não, esqueci-me de dizer uma coisa. Assistem a partir de casa, por videoconferência, alguns senhores deputados que, por razões diversas, não podem estar presentes, mas que assistem aos trabalhos a partir de casa e alguns deles, aliás, intervirão a partir de casa, aparecerão naquele monitor e as coisas têm funcionado bem, portanto, penso que também vão continuar a funcionar. Muito obrigado, Sr. General. Ora, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, senhoras e senhores deputados, é para mim uma satisfação estar aqui hoje e falarmos da nossa Força Aérea. A Força Aérea dos portugueses. Assim, nesta minha breve intervenção e numa nota introdutória, destacarei 3 pontos. O primeiro é para felicitar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados por terem sido eleitos para integrarem esta Comissão, onde se debate defesa, onde se debate Forças Armadas e, particularmente, também a Força Aérea. Neste contexto, podem contar sempre com o apoio incondicional da Força Aérea para que juntos possamos contribuir para umas Forças Armadas robustas, capazes de combater os mais diversos desafios e ameaças ao serviço de todos os portugueses e de Portugal. Ao referir os desafios e as ameaças, transito agora para um segundo ponto, onde inevitavelmente destaco a situação atual, que é global, provocada por uma causa invisível, desconhecida, implacável nos seus efeitos, o novo coronavírus e a consequente Covid-19. Num esforço conjunto das Forças Armadas para apoiar a nossa sociedade a vencer esta batalha contra o Covid-19, a Força Aérea iniciou a sua atividade logo no início de fevereiro com o repatriamento de cidadãos portugueses e brasileiros a partir de França, vindos da China, a bordo de um C-130. Face às circunstâncias, implementou-se no Comando Aéreo um gabinete de crise onde são coordenados todos os aspectos relacionados com a Covid-19, sempre a estreita ligação com o Comando Conjunto para as Operações Militares do ENCFA. Vivemos num teatro de operações global onde a ameaça biológica é elevada, pelo que houve a necessidade de salvaguardar o cumprimento da missão nestas condições, bem como o apoio que possa ser solicitado. O treino que realizamos nos nossos exercícios sobre estas condições e muito semelhantes às atuais foram sem dúvida uma mais-valia para rapidamente nos adaptarmos a esta realidade.
Assim, a utilização de equipamentos adequados, as boas práticas, o cumprimento rigoroso dos procedimentos estabelecidos e o evitar a exposição a este ambiente são regras a preservar. Neste sentido, o recurso à execução de tarefas de uma forma não presencial, quando possível, a adaptação dos turnos e a manutenção de equipas com elevado estado de prontidão no domicílio, bem como a suspensão temporária de algumas atividades menos prioritárias, provou ser uma metodologia com resultados positivos. Relativamente ao empenho que a Força Aérea tem vindo a desenvolver no âmbito da Covid-19, todas as unidades da Força Aérea, independentemente da sua dimensão, contribuíram para este esforço conjunto das Forças Armadas. Passo apenas a destacar alguns aspectos: realização de voos de apoio logístico para o arquipélago dos Açores e Madeira, transporte de ex-reclusos interilhas e continente, implementação do Centro de Acolhimento em várias unidades. Destaco aqui que o Centro de Acolhimento do Centro de Formação Militar e Técnica, na OTA, alberga ainda 114 migrantes, todos eles com Covid-19, e aqui permitam-me que releve o extraordinário apoio dado na segurança pela nossa Marinha e pelo nosso Exército. Ainda a cedência de um elevado número de camas a diversas entidades, disponibilidade de alojamentos para profissionais de saúde e outras entidades civis, implementação de um centro logístico, ações de sensibilização para desinfecção dos espaços escolares, transporte terrestre de apoio logístico, entre outros. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, entendemos que o mais importante não são os números ou os gastos que estão associados a estes contributos, mas sim o efeito da ação das Forças Armadas para o alívio dos portugueses face a esse desafio pandémico. Antes de passar ao próximo ponto, queria apenas deixar aqui uma palavra de gratidão a todos os enfermeiros pela dedicação exemplar a esta causa, mas particularmente aos da Força Aérea pelo seu contributo para que outros vivam, pois, como sabemos, hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro. Para terminar, relevo pela sua importância um terceiro ponto. A vida continua e, por conseguinte, a Força Aérea continuou e continuará sempre determinada, com elevado espírito de missão, a realizar a missão que lhe está atribuída com um dispositivo permanente de cerca de 600 elementos durante 24 horas por dia e durante todo o ano, com elevado estado de alerta no âmbito da defesa aérea, da busca e salvamento, da vigilância, do transporte aéreo, das evacuações aeromédicas, transporte de órgãos, os compromissos com as diferentes organizações a que Portugal pertence. No âmbito da ONU, destaco o aprontamento nos últimos meses da missão para o Mali, MINUSMA, com uma aeronave C-295 e 70 militares. Temos também vindo a desenvolver um trabalho exaustivo na contratação dos meios aéreos para o dispositivo de emergência de combate a incêndios rurais, no âmbito da nova missão que foi atribuída à Força Aérea. Termino relevando o extraordinário espírito da missão e abnegado empenho dos nossos militares e funcionários civis que diariamente e de forma natural, sobre as asas da Força Aérea, transportam o conforto necessário a muitos portugueses, quando e onde necessário. Muito obrigado, Sr. General. Passo agora a palavra aos Srs. Deputados. Eu tenho a inscrição do Partido Socialista da Sra. Deputada Lara Martinho, que nos vai falar a partir da Ilha Terceira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. General, agradeço todas as informações que já nos prestou e gostaria de começar por também agradecer o esforço de todos os militares nesta luta contra o Covid-19 e, em particular, à Força Aérea, e neste Dia Internacional dos Enfermeiros, reforçar também este agradecimento, em particular aos militares, que em muito têm contribuído para o sucesso não só da estratégia nacional, mas também das estratégias regionais de luta contra a Covid-19. São várias as ações e as medidas que o Ministério da Defesa Nacional e as Forças Armadas têm desenvolvido, mostrando uma elevada preparação, prontidão e sentido de responsabilidade no combate a esta pandemia no país, e eu gostava de focar 3 aspectos em particular. O primeiro, o apoio logístico, que já foi aqui referido pelo Sr. General, na disposição
não só de espaços para centros de acolhimento, como o caso da OTA e do apoio aos imigrantes, mas também de equipamentos, no apoio também aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, transportando não só passageiros, mas mais de 10 toneladas de material sanitário, hospitalar e equipamentos de proteção individual. E aqui salientar um aspecto que o Sr. General não referiu, mas acho que é relevante referir, que tem a ver com esta abertura da Força Aérea à sociedade civil e com o apoio também foi prestado pela Força Aérea no transporte de tecido aqui para a Ilha Terceira para apoiar a comunidade local na confecção de máscaras sociais. E o meu primeiro conjunto de perguntas prende-se como está a decorrer na Força Aérea a implementação dos planos de gestão, segurança e contingência no âmbito da prevenção e a contenção da Covid-19 nas bases militares, perguntar também o número de infectados, se é que se registam e se esse número tem provocado constrangimentos no normal cumprimento das missões e ainda neste âmbito questionar também se estes planos de contingência têm provocado constrangimentos no cumprimento das missões e das atividades, nomeadamente na manutenção e modernização de aeronaves, bem como no processo de aquisição das novas aeronaves KC-390. A segunda área que eu gostaria de destacar prende-se com a mobilidade, e este é um aspecto muito importante, em particular quando falamos dos casos de repatriamento de cidadãos portugueses, como o Sr. General já aqui referiu, mas também no transporte aeromédico, e este transporte tem aqui uma relevância muito particular naqueles territórios mais remotos, como é o caso dos Açores e da Madeira e da sua ligação ao continente. Mas no âmbito da mobilidade eu gostaria de me focar em termos das questões no plano internacional. Isto porque a NATO tem desencadeado um conjunto de respostas no combate à pandemia do Covid-19, em que se destaca a iniciativa de mobilidade rápida aérea, que simplificou os procedimentos para voos de socorro militar, e aqui a minha pergunta é se a Força Aérea tem cooperado com a NATO no âmbito destas novas capacidades e de que forma tem também a NATO cooperado com a Força Aérea Portuguesa. E ainda neste âmbito da Aliança Atlântica, e tendo em conta que tem-se registado no espaço aéreo uma intensificação das intrusões por parte de aeronaves militares estrangeiras, aquilo que lhe perguntava é se tem-se registado também esta presença no espaço aéreo português e que atenção dá a Força Aérea Portuguesa a este tipo de fenómeno. E só para finalizar esta vertente de intrusões, digamos assim, eu questionava também, em termos da ciberdefesa, se a Força Aérea registrou um aumento de atividades intrusivas. Para finalizar, Sr. General, e o Sr. General aqui referiu que a vida continua, e de facto a vida continua e as ações da Força Aérea Portuguesa têm continuado, não só no destacamento da MINUSMA, mas também na continuidade no controle de aviões militares estrangeiros que necessitem de fazer escalas técnicas em território nacional. Esta foi uma questão que nos preocupou muito no início da pandemia, mas prontamente a Força Aérea também definiu um conjunto de novos procedimentos que aplicou, em particular aqui na base aérea número 4, bem como no desenvolvimento de ações de formação específicas para a criação de equipas de descontaminação de aeronaves, de carga, de viaturas e instalações, e portanto não poderia deixar de fazer esta referência, mas como o Sr. General também referiu, mantém-se este importante serviço de alerta do H24 em termos de busca e salvamento, de transporte de doentes, que é fundamental para as populações dos Açores e da Madeira. Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita-me que termine fazendo esta referência, que a Força Aérea tem e terá sempre um papel muito importante no auxílio às populações dos Açores e da Madeira, em especial para face à situação de pandemia, mas não só. E a minha última questão é se poderá a Força Aérea continuar a garantir em permanência a sua missão de apoio às populações das duas regiões autónomas. Muito obrigado, Sra. Deputada. A sua questão ficou, de proteção civil e das forças e serviços de segurança derivadas do estado de emergência atual. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. General, Chefe de Estado da Força Aérea, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho, pelas suas questões, e vou tentar responder no tempo que me é permitido, nos 5 minutos,
a todas estas questões. Se não tiver, depois posso aproveitar outro momento em que tenha alguma disponibilidade de tempo. Vou começar como é que a Força Aérea se preparou para este cenário, que é um cenário de guerra. É um cenário que nós treinamos, como falei nas minhas palavras introdutórias, é um cenário biológico. Nós treinamos, temos planos de contingência e tivemos que o aplicar agora nesta altura. Como é que o fizemos? De uma forma muito simples. Temos que nos proteger, temos que cuidar dos que já estão infectados para depois podermos continuar a desempenhar a nossa missão. Bem, a proteção é simples, tem a ver com a nossa proteção física, utilizando os equipamentos adequados para este tipo de missão, e a nossa missão é nas aeronaves e tivemos que preservar realmente quem trabalha diretamente com as aeronaves, porque estes têm que estar presentes nas nossas unidades para cumprirem a missão. Relativamente ao restante pessoal que pode fazer trabalho, teletrabalho, a partir de casa, no domicílio, pois privilegiámos também para que esse teletrabalho fosse feito no domicílio. Obviamente que o que tentámos fazer para minimizar também os riscos de infecção ou de contágio deste vírus, que é altamente contagioso, tentámos sempre trabalhar por turnos de forma a que se não sobrepusessem, para que não houvesse aqui alguma contaminação entre os grupos, que é para salvaguardar, porque se um grupo estiver infectado, nós temos que pôr automaticamente esse grupo todo em quarentena. Portanto, era esse um dos grandes problemas, especialmente a nível das tripulações, a nível do pessoal que trabalha na manutenção, porque o mais importante nesta altura era garantir a prontidão não só das aeronaves, mas também de quem faz a missão, quem executa a missão, que são os tripulantes. Portanto, nós tínhamos estes planos todos e só foi uma questão de aplicá-los. Quanto ao número de infectados que temos ou que tivemos na Força Aérea, tivemos um total de 21 infectados, dos quais 16 já estão recuperados, neste caso 5 ainda continuam a ser positivos, não tivemos nenhum internamento e 4 estão em isolamento, o que correu muito bem para a Força Aérea e que mais uma vez demonstra que os procedimentos que foram adotados realmente funcionaram. Relativamente aos cumprimentos que nós temos, referiu a senhora deputada, relativamente ao KC 390, não há atrasos, ele está a prosseguir normalmente, o primeiro chegará em 2023 e depois hão de chegar sucessivamente os outros 4. Falou também a senhora deputada sobre a questão da mobilidade a nível internacional. Não foi pedido nada à Força Aérea, nem a Força Aérea ainda pediu nada, não foi necessário. Nós conseguimos colmatar no que diz respeito aos transportes aéreos, a nível nacional não foi preciso pedir nada. Os outros países também, a nível europeu, estavam completamente empenhados no combate em cada um dos países, mas realmente isso não foi necessário. Relativamente às aeronaves estrangeiras, senhora deputada, eu aqui refiro também o apoio que nós demos, nomeadamente nos Açores, no arquipélago dos Açores, na Ilha Terceira, e que teve a ver com um exercício, e este teve mais impacto, porque naturalmente as pessoas locais ficaram um pouco apreensivas, porque houve um exercício que foi cancelado nos Estados Unidos, o Red Flag, um exercício tático de combate, e quem estava presente neste exercício, espanhóis e italianos. Portanto, houve aqui uma apreensão pelo facto de serem italianos e espanhóis. Portanto, foram tomadas as medidas que nós achámos mais adequadas para prevenir que acontecesse alguma infecção ou algum contágio, e essas medidas funcionaram. Inicialmente era só quem tivesse, as regras foram criadas, não era possível, a não ser que fosse necessário, é que pernoitavam, mas tem a ver com, muitas vezes, tem a ver com a necessidade das tripulações descansarem, e houve essa necessidade para alguns tripulantes. As cautelas foram devidamente, entraram em procedimentos normais,
foram desinfetadas as áreas e a informação passou a toda a gente, aos locais, e penso que ficou, pelo menos, toda a gente descansada que aquilo que estava a ser feito na Força Aérea, e não podia ser de outra maneira, foi feita de forma profissional, como sempre caracterizaram a Força Aérea. Sr. General, pareceu-me que já passou um bocadinho o tempo, mas eu julgo que pareceu-me que ficaram duas questões por responder. Sim. Uma sobre a ciberdefesa e outra sobre a manutenção da missão, designadamente de apoio aos arquipélagos. Não é? Sim, sim. Mas eu julgo que talvez a questão se venha a repetir, caso não se repita. Eu vou aproveitar depois. No fim, está bem. Bom, então eu dava agora, agradecendo ao Sr. General a compreensão, a palavra à Sra. Deputada Olga Silvestre, do Partido Social Democrata. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentamos o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o Sr. General Nunes Borrego, a quem agradecemos a disponibilidade para estar aqui presente. Senhoras e senhores deputados, o PSD reconhece e enaltece a excelente caminhada que as Forças Armadas têm desenvolvido desde o início deste surto viral, mas também tem consciência de um longo caminho que ainda há a percorrer. Na pessoa do Sr. General, deixamos uma palavra de agradecimento a todos os militares da Força Aérea pelo magnífico trabalho, em especial aos senhores enfermeiros. É certo que não seria de esperar outra coisa, devido ao elevado espírito de missão que os nossos militares possuem, mas nunca é demais agradecer e reconhecer o mesmo. Com as ações desenvolvidas no combate à pandemia, a nossa sociedade tem reconhecido a importância e a necessidade da existência das Forças Armadas. Estas assumem-se como um agente de proteção civil mais multidisciplinar, como se tem visto com as ações desenvolvidas que nos levam a acreditar que o sucesso está à espreita. Pelo que não podem ser vistas como um mero armazém dispensador de material para acorrer a uma situação particular, mas antes como um verdadeiro agente de proteção civil. Destacamos a importância das várias bases aéreas e da política de proximidade desenvolvida pelos militares, em particular da base aérea de Monte Real, por ser do meu distrito e pela relevância estratégica que possui para o distrito de Leiria. Registramos que a Força Aérea não descurou as suas outras missões de grande relevância para o país, entre as quais destacamos, face à época que se avizinha, a busca e salvamento, a vigilância nas praias e na costa e a defesa aérea. Perante tudo isto, temos de aqui reiterar o que a deputada Ana Miguel teve a oportunidade de escrever. A resposta à pandemia está no ADN das Forças Armadas, maiormente da Força Aérea. Assim, não podemos deixar de questionar o seguinte. No âmbito da Covid-19, pergunta-se, está prevista a formação de mais equipas para participar nas operações junto das escolas e como irá decorrer essa missão? Está previsto mais algum envolvimento da Força Aérea em outro tipo de missões no âmbito do combate à pandemia? Perante o eventual agravamento da pandemia, existe algum plano para o envolvimento da Força Aérea? Tendo em conta que se avizinha a época balnear e a necessidade de reforçar a vigilância na orla costeira, devido às medidas de afastamento social decretadas, a Força Aérea participará nesta missão? Prevê a utilização de drones e a intervenção da Força Aérea será articulada em cooperação com a Marinha? Quanto à participação da Força Aérea em missões no estrangeiro, o que está previsto? Que envolvimento iremos ter ao nível de efetivos e meios, apesar da pandemia? Que medidas foram tomadas para a proteção das tripulações que operam as nossas aeronaves, especialmente as que atuam no apoio ao combate à pandemia, designadamente quanto ao tempo de descanso e de quarentena da tripulação? Outro tema que nos preocupa são os imigrantes e refugiados na base aérea de Ota. Esta base aérea recebeu 171 dos cerca de 200 imigrantes e refugiados que foram retirados do hostel de Lisboa. Dos alojados, 136 testaram Covid positivo, onde permanecem, segundo referiu o Sr. General hoje aqui nesta Comissão, 114. Assim, importa saber como está a decorrer este processo, como foi preparada a unidade, como foram garantidas as condições de segurança nesta missão e existem outras instalações preparadas para futuros casos. Foi-lhe pedido a Vossa Excelência, pela tutela, que as preparasse. Existe algum plano de contingência se ocorrer essa possibilidade?
Também nos preocupa o plano dos efetivos. A Força Aérea, tal como os outros ramos, sofre de problemas de recrutamento e retenção dos seus efetivos, com a agravante de que este ramo necessita de militares altamente especializados. A constante saída de pilotos para as companhias comerciais é um problema que não tem tido fim à vista. Assim, pergunta-se: a Força Aérea não tem quadro permanente de praças? Considera o Sr. General importante criar esse quadro? Como está a situação atual em termos de efetivos? Estão previstas incorporações? Prevê algumas medidas para melhorar a capacidade de retenção de militares da Força Aérea? Termino reiterando que o vosso papel é crucial nesta batalha e esperamos que à pergunta qual será a vossa meta, a resposta seja a mesma que Churchill deu quando lhe fizeram esta mesma questão: vitória, vitória, por mais longo e difícil que o caminho possa ser. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. General Borrego, faz favor, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada Olga Silvestre. Vou também ser muito breve nas respostas, que é para ver se consigo responder a tudo. Previstas outras missões no âmbito do Covid. Nós temos, a Força Aérea é um prestador de serviço para os portugueses e estará sempre pronta a responder quando e onde necessário, através dos meios que lhe estão atribuídos. O envolvimento da Força Aérea no âmbito da vigilância às praias não está previsto, até agora, nós integrarmos este processo de vigilância. Como sabe, a Sra. Deputada, vão ser adquiridos drones no âmbito do DECIR. O DECIR é o dispositivo de combate aos incêndios, para vigilância, mas é para os incêndios. Não está previsto para as praias ter um contributo da Força Aérea neste âmbito. Proteção das tripulações e tempo de descanso. A proteção, já falei, perante este cenário pandémico, que é uma guerra biológica para nós, nós tomamos as devidas precauções em termos de equipamentos individuais, que é para a nossa própria proteção. O tempo de descanso é o descanso que está definido em termos de lei para as nossas tripulações e assim será mantido, obviamente. Há sempre aqui um delta que eventualmente poderá ser reduzido o tempo de descanso das tripulações, se assim o for extremamente necessário. Não pode ser constantemente esse descanso interrompido ou por prática ser autorizado que se... exatamente. Situação da OTA. A situação da OTA, as Forças Armadas, logo desde o início, fizeram um levantamento de todos, do que era necessário para acudir a esta pandemia, se chegássemos a uma situação em que o Serviço Nacional de Saúde, como aconteceu em Itália e como aconteceu em Espanha, que não conseguisse albergar todos os seus doentes. Então, aqueles doentes que não tinham muito cuidado poderiam ir para instalações militares. Foi feito um levantamento exaustivo de todas estas infraestruturas. A OTA foi uma delas, tivemos vários. BA11 também tem agora um centro de acolhimento. Está previsto, se houvesse essa necessidade, Montreal também servir como um centro de acolhimento, mas nós aqui privilegiámos as outras unidades em que não afetaria tanto a missão. No caso da OTA não tinha, portanto, nós cancelámos a atividade de ensino presencial e tínhamos capacidade para albergar estes doentes. A situação da OTA foi ativada, não era este o tipo de doentes que nós estávamos à espera, inicialmente era para o Serviço Nacional de Saúde e eventualmente para lares, mas houve esta necessidade e, como sempre, as Forças Armadas tinham essa disponibilidade, foi decidido que seria a OTA e nós albergámos, portanto, estes migrantes. Atualmente estão 114, hoje estão a fazer testes e vamos ver os resultados.
A Força Aérea já demonstrou o interesse, se havia outra viabilidade de nós termos, porque a vida continua, como eu disse, e se havia a possibilidade de nós começarem a pensar, arranjar outro local, porque nós vamos ter atividades agora presenciais na OTA. Isso seria fundamental se até sexta-feira conseguissem arranjar outro sítio para albergar estes migrantes. Mas tudo está dependente da situação que ocorrer hoje com os positivos ou os negativos que houver. Efetivos. Relativamente aos efetivos, tal como aos outros ramos, e penso que os chefes já falaram, esse é o grande problema das Forças Armadas. E a Força Aérea não tem o mesmo problema. A Força Aérea não está a ser suficientemente atrativa para receber ou para incentivar mais jovens a vir para as Forças Armadas. De outra forma, e prejudicando ainda mais os que já cá estão, os que entram, nós somos vítimas do próprio sucesso, porque a nossa formação é tão tecnológica, tão valiosa, que facilmente este pessoal com estas qualificações tem emprego na sociedade civil. Foi o que aconteceu nos últimos anos. Só para ter uma ideia, nós temos, de acordo com o que está previsto em termos dos nossos efetivos, temos menos 1.200 militares e cerca de 380 civis a menos. Portanto, isto é realmente um problema que a Força Aérea tem. O que é que isto faz com que aconteça para o cumprimento da nossa missão? É que quem cá está, vamos pedindo um esforço adicional para continuarmos a cumprir a nossa missão e temos-lo feito com bastante orgulho e dedicação. O que é que podemos fazer para atrair estes efetivos? O quadro de praças, estamos a pensar, tanto a Força Aérea como o Exército, a pensar em ter um quadro de praças, porque assim oferecemos-lhe uma carreira. O que damos atualmente é um emprego a contrato, portanto, e não lhe damos garantias. Portanto, mas estamos a pensar seriamente no quadro de praças para a Força Aérea. Poderá não ser para todas as especialidades, mas para aquelas especialidades mais críticas. Muito obrigado, Sr. General. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. General, Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, também cumprimentar todos os militares das Forças Armadas e, muito em particular, os militares da Força Aérea que estão a ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus e que estão a contribuir para mitigar essas consequências na nossa sociedade. O Bloco de Esquerda pensa que é uma situação bastante relevante ao serviço de todos nós, ao serviço das populações, e a Força Aérea, tal como os outros ramos das Forças Armadas, estão a cumprir, na nossa opinião, de forma exemplar, as missões que lhes estão a ser atribuídas na colaboração às missões de proteção civil. Sr. General, o senhor já referiu, efetivamente, os militares que foram atingidos pela Covid-19, nomeadamente da Força Aérea, que foram 21, 16 recuperados. A primeira questão que eu lhe queria perguntar é se, efetivamente, o facto desses militares terem sido atingidos, se isso impediu alguma missão da Força Aérea que não fosse realizada. Como é do conhecimento público, o apoio das Forças Armadas, onde se inclui a Força Aérea no combate à pandemia, tem sido muito valioso, como disse, e de acordo com a informação que esta Comissão recebeu da parte do Sr. Comodoro e que eu desde já agradeço, e que o Sr. General também até já referiu sobre esse documento, desde o transporte de repatriados na China, França, Roménia, as evacuações aeromédicas nos Açores e transporte de outros cidadãos dos Açores da Madeira para Portugal, o apoio logístico também nas regiões autónomas, evacuações aeromédicas, busca e salvamento, embora do trâmite, vigilância aérea e defesa aérea, e também a qualificação das tripulações para o destacamento da MINUSMA no Mali. E era precisamente aqui que eu queria incidir esta intervenção, em parte. Como se sabe, há uns 2 ou 3 dias, na missão da MINUSMA, tivemos conhecimento que
foram mortos pelo menos 2 ou 3 soldados do Chad, e outros 3 ficaram gravemente feridos na consequência de uma explosão de uma mina que atingiu os veículos em que seguiam. À partida, segundo as informações, teria sido uma operação de rotina e que foram depois enviados reforços para o local. Todos nós sabemos que desde 2012 existe um palco de guerra no Mali, que já fez milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados. Há um acordo assinado com os rebeldes, mas já a partir da guerra continua. Portugal, pelo menos de acordo com o relatório que recebemos sobre o envolvimento de contingentes militares no estrangeiro, tinha em março 5 militares da Força Aérea, 2 da Marinha e 3 do Exército. O que eu perguntava relativamente a esta questão é se o número de militares da Força Aérea ainda são os mesmos, se de certa maneira os nossos militares participaram nesse reforço das operações no Mali, se estiveram em perigo, se há um perigo de conflitualidade no país e, neste caso concreto, sobre a questão da Covid, se há planos de emergência no caso da situação se agravar. E quando se diz no relatório que continua a qualificação de tripulações do C-295M para o destacamento da MINUSMA, o que é que estamos a falar concretamente, pelo menos de acordo com o relatório que recebemos? No plano de contingência definidos para a evacuação dos militares em caso de serem afetados pela Covid, também já tinha dito, se há planos de contingência, e se há algumas missões programadas no país e no estrangeiro que não tenham sido realizadas ou efetuadas pelo facto da Força Aérea colaborar em missões de proteção civil, se essas mesmas não se realizaram. Também falamos aqui nos efetivos, o Sr. General também já referiu, que são cerca de 1.300 e qualquer coisa, pessoas que faltam para a Força Aérea, um número razoável, se não considera que também a questão do nível remuneratório não teremos que fazer um esforço do país, neste caso concreto, para as praças, nos escalões mais baixos, se não seria também de considerar. E para terminar, houve um apelo, como nós sabemos, para a inscrição de voluntários para as várias valências no combate à pandemia da Covid-19. Se considera que esse apelo para a inscrição de voluntários teve a ver também com a falta de militares suficientes nas Forças Armadas para acorrer a todas estas missões, toda a ajuda, toda a colaboração à proteção civil. Outra questão, mesmo para terminar, daqui a uns dias, daqui a um mês, sensivelmente, iremos entrar na época balnear. Sabemos que as Forças Armadas também, naturalmente, serão chamadas a contribuir para missões de proteção civil, caso seja necessário para a questão dos incêndios rurais, se efetivamente isto não será um esforço acrescido e se não teremos mais dificuldades, neste caso concreto para a Força Aérea, estar envolvidas em 2 frentes: combate à pandemia, à partida, se calhar continuará, e também no envolvimento ao combate aos incêndios rurais. E mesmo para terminar, embora seja fora deste âmbito da Covid-19, em que ponto da situação se encontra o assunto Aeroporto do Montijo? Era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. General Borrego, faz favor. Sr. Deputado João Vasconcelos, muito obrigado também pelas suas perguntas. Qualificação da MINUSMA. Obviamente que o teatro de operações em África, no que diz respeito ao Mali, é um teatro complexo, que tem os seus riscos, mas que a Força Aérea prepara-se para isso também. Eu tive a oportunidade de voar recentemente com o pessoal, a tripulação do 295, que está em preparação e que agora vai entrar em quarentena, porque é um dos requisitos, tem que estar 14 dias de quarentena antes e depois, quando lá chega, tem que estar quarentena também, antes de começar a missão. Nós treinamos todas as táticas que é necessário treinar para os aeroportos e os aeródromos em que vamos operar, mas na verdade nós estamos hoje em dia, combate-se também fora do nosso país. Portanto, se nós conseguirmos conter e ajudar as populações dos países onde têm grandes dificuldades, estamos de certa maneira também a preservar que esses mesmos problemas venham também para o nosso país. Portanto, nós estamos a treinar de acordo com as regras que estão definidas para o cenário que vamos encontrar no Mali. Se forem portanto, o Covid-19, como eu falei,
é global, portanto é o cenário que nós temos hoje em dia. Nós temos planos se houver alguém afetado para realmente precaver e continuar a fazer a missão. Aliás, já o fazemos agora durante o nosso treino. Nós estávamos a treinar em simultâneo para ter aqui algum backup, se necessário for. Se alguém ficasse contaminado nessa equipe, essa equipe rodava e passava à seguinte. Portanto, tínhamos aqui alguma redundância. Praças e níveis remuneratórios, voluntários. Realmente, a questão que se põe aqui é que uma das atratividades para os nossos praças, para virem, uma delas poderá também ser o índice no remuneratório. Já foi aqui falado, já está a ser feito algum trabalho nesse campo. Relativamente aos voluntários das Forças Armadas e da família militar, penso que já aqui foi falado também que esse pessoal voluntário era para ser oferecido ao Serviço Nacional de Saúde, se necessário se fosse, e também para os centros de acolhimento, para darem apoio neste centro, sempre numa base de apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Época balneária, como já referi aqui, nós, Força Aérea, não tem muito impacto, porque não é, digamos, da nossa área de intervenção. Os incêndios rurais, sim. Nós estamos atualmente, Força Aérea está a desenvolver todos os esforços para a contratação dos meios aéreos locados. Estão a correr bem. Há, como se sabe, na contratação pública, por vezes, algumas surpresas, alguns precalços que têm a ver com as providências cautelares, impugnações, mas até ao presente estimamos que a época começa já dia 15 de maio e atualmente poderão faltar dos 33 meios, poderão faltar, eu tenho aqui os dados mais concretos, poderão faltar 9, mas porque um tem uma providência cautelar e o outro está à espera só do visto do Tribunal de Contas. Portanto, os 36, repito, os 36, porque um é da Força Aérea, que estará pronto também, que é pela primeira vez, vamos ter os Koalas, que é o novo helicóptero, vai substituir os velhinhos Alouette 3, que estará também disponível a partir do dia 15 de maio. Sobre o aeroporto do Montijo, aguardemos que passe, digamos, esta situação pandémica para ver o que virá a seguir, mas nós estamos a seguir aquilo que estava previsto, independentemente do aeroporto complementar de Lisboa, neste caso Montijo. Há outras ações que têm a ver também com a libertação do espaço aéreo de Sintra, tem a ver também que introduzir mecanismos para haver um maior fluxo de tráfego no aeroporto Humberto Delgado, e nós já começámos também a fazer aqui alguma reorganização das nossas esquadras, nomeadamente a esquadra 101, que é de instrução, passará para Beja. Portanto, isto é todo um sistema articulado, estamos à espera que haja decisões sobre o que vai acontecer, mas o plano continua e só em termos de estas esquadras, haver a reorganização das esquadras na Força Aérea, está dependente depois das decisões que vierem, mas eu penso que isto é só uma questão de tempo. Muito obrigado, Sr. General. Penso que não ficou nada por responder, foi tudo bastante claro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. General, os meus cumprimentos. Efetivamente, há aqui algumas questões que eu queria colocar e que de certa forma já foram colocadas e não irei repetir. Naturalmente queria cumprimentar a Força Aérea Portuguesa pelo trabalho que tem desenvolvido nos esforços de combate a esta pandemia porque estamos a atravessar e enaltecer este ramo das Forças Armadas, tal como fizemos relativamente ao Exército e à Marinha,
pela forma como têm cumprido as suas missões, o que não nos surpreende, mas importa registar que têm estado, de facto, à altura da confiança que nos merecem as nossas Forças Armadas e, portanto, queria deixar este cumprimento. Como já foi dito muito e questionado muito sobre o Covid, eu creio que sobre isso está praticamente tudo dito, mas queria aproveitar naturalmente também esta oportunidade para pedir ponto de situação relativamente a algumas questões relacionadas com a Força Aérea. Uma já está respondida, foi esta do combate aos incêndios, que era uma preocupação que tínhamos para colocar. Outra também, o que está a ser feito relativamente à base do Montijo para adaptar a Força Aérea e a sua operacionalidade às previsíveis alterações que decorrerão da alteração de utilização da base aérea do Montijo, mas há ainda aqui outras questões sobre as quais gostaria que o Sr. General nos pudesse fazer um ponto de situação. Uma delas é sobre o KC-390, sabendo-se que a Embraer no Brasil passa por uma situação de turbulenta, devido esteve para ser adquirida pela Boeing, a Boeing terá desistido. Sabemos que a parte militar da Embraer, segundo nos foi explicado aqui há uns tempos atrás pelo Ministro da Defesa, está separada da parte civil, mas em todo o caso a Embraer, no seu todo, passa hoje por um momento de alguma incerteza relativamente ao seu futuro e gostaria de saber qual é o ponto de vista do Sr. General sobre eventuais consequências que essa situação possa ter no projeto do KC-390, que é muito interessante para Portugal, não só enquanto equipamento militar fundamental, mas também para a própria indústria nacional, tendo em conta a importância que a Embraer também tem para nós, não é? Dado que funciona também em Portugal. E, portanto, gostaria de colocar essa questão. Depois, há dois aspectos relacionados com a Força Aérea, sobre os quais pedia que o Sr. General nos pudesse dizer algo. Uma foi uma questão que também coloquei na reunião que tivemos com o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, que tem a ver com a publicação das listas de promoção anuais, que deveriam ter sido publicadas até 31 de dezembro, segundo o ENFAR, não é? E que efetivamente não foram, na Força Aérea como no Exército também não. E gostaria de saber qual é o impedimento que existe à publicação das listas de promoção e também gostaria de questionar o Sr. General sobre a aplicação do regulamento de avaliação dos militares. Foi muito polémico, tem sido muito polémico o regulamento de avaliação que foi aprovado, ele foi muito contestado, inclusivamente aqui em várias audiências concedidas por esta Comissão de Defesa Nacional por parte das associações militares. Gostaria de saber qual é o ponto de vista que o Sr. General tem acerca da aplicação do atual regulamento de avaliação dos militares. Portanto, são estas as questões, basicamente, que queria colocar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. General, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado António Filipe, muito obrigado pelas suas questões. Muito rapidamente, relativamente ao KC-390, não antecipo, eu sou muito otimista nestas questões, não antecipo qualquer problema para o KC-390, até porque esta ligação da Embraer à Boeing, o único acordo que deixou de existir tinha a ver com a componente de jatos executivos. Mantém-se, tanto quanto eu sei, esta joint venture da parte militar, e nomeadamente no que tem a ver com o KC-390. Portanto, não antecipo, e também o meu otimismo, que haja aqui alguns problemas na recepção das aeronaves, e nomeadamente para a indústria nacional, facto que está muito ligado também a esta aeronave. Senhor Deputado, relativamente às promoções e às listas, a Força Aérea realmente publicou algumas listas até ao final do ano. Agora há aqui uma situação que é a seguinte: como as promoções são sempre no final do ano, porque estão sujeitas a autorizações, as listas normalmente por diuturnidade, as promoções,
acabam por andar um pouco para a frente, porque não sabemos quem vai ser promovido e quem sai no final do ano. Isso transforma completamente o universo de quem eventualmente poderá estar agora a ser avaliado no Conselho de Especialidade. O ideal seria realmente fazer estes conselhos para a promoção, mas não há tempo porque há pessoal, portanto as listas normalmente vêm, as promoções vêm no final do ano, são autorizadas nomeadamente no final do ano, a preparação das listas para reunir os conselhos demora algum tempo. Era para fazermos estes conselhos logo no início do ano, isso não foi possível, entretanto tivemos os efeitos da pandemia e estamos agora já numa fase presencial a tratar desses assuntos das promoções. Relativamente à avaliação de méritos militares, 2018 conseguiu-se uniformizar a nível dos ramos um regulamento em que todos os ramos estivessem uniformizados no que diz respeito às avaliações por mérito. A Força Aérea tinha um mecanismo que, na minha perspectiva, funcionava, mas não estava uniformizado com os outros ramos, e cada um tinha o seu próprio regulamento. Quando se cria um regulamento uniformizado, eu penso que se faz, ou quando se põe esse regulamento à luz do dia e para aplicação, tem a melhor das intenções. Só quando se implementa é que se começa a ver que nem tudo funciona ou está articulado da devida maneira. Há alguns fatores, alguns parâmetros que podem ser ajustados, isso tem a ver com o despacho do chefe de Estado-Maior, mas já está em marcha um grupo de trabalho que está a analisar como é que este regulamento, que é um regulamento legal, tem algumas injustiças e é precisamente estes documentos têm que ser dinâmicos. Se chegamos à conclusão que podemos melhorá-los, é isso que vamos fazer e já há um grupo de trabalho com todos os ramos, a nível do ENCF, que está a ser trabalhado para melhorar este documento. Como eu disse, são documentos dinâmicos que tendemos sempre que caminhem para a perfeição. É isso que estamos a fazer. Eu, se me permite, tenho aqui algumas questões que eu ainda não tive e tenho algum tempo ainda. Eu não dei... Ainda bem. Não dei aqui alguns números sobre o envolvimento da Força Aérea, mas não queria deixar de os dar aqui, que é a disponibilidade de camas que nós, Força Aérea, deu, os sacos camas, 1.300, foram produzidas pela Academia da Força Aérea, 2.000 viseiras, que oferecemos a algumas instituições civis e outras também para militares. Já falei no centro de acolhimento da OTA também, na base aérea número 11 temos um centro de acolhimento com 76 camas, 33 quartos. Temos também que a câmaras disponibilizadas e alojamentos, 214 câmaras táticas, que foram dadas para as diferentes câmaras também, proteção civil. Na base aérea número 1 tínhamos também um pavilhão pronto, se fosse necessário, com esteiras e camas táticas. Entretanto, muitas das camas foram disponibilizadas para as autarquias e deixamos de ter esta capacidade, apenas temos o espaço. Já falei de Montreal também, tendas também foram oferecidas tendas, foram criadas 10 equipas de descontaminação. A nossa prioridade da descontaminação era para as aeronaves. Sempre que uma aeronave faz um voo, quando regressa tem que ser descontaminado, independentemente da hora do dia que seja. E nós voamos H24. Portanto, também fizemos transporte de material e fizemos ações de uma campanha de formação também no âmbito das escolas. Fizemos 17 escolas, estão a ser feitas atualmente também mais 2 esta semana e estamos a fazer distribuição de EPIs e solução acética da base alcoólica para várias escolas também num programa que é cumprimento também das Forças Armadas. Tinha aqui mais valores porque a vida continua e esses valores também seriam interessantes eu apresentar aqui. Voltamos lá. Eu ia dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, que é o último grupo parlamentar a usar a palavra nesta primeira ronda, e depois passamos
às inscrições individuais. Eu pedi aos senhores deputados que queiram participar na segunda ronda, inclusivamente quem eventualmente nos esteja a seguir por videoconferência, participar por videoconferência, que o façam, se faz favor, junto dos respectivos coordenadores dos grupos, para que nós consigamos registar aqui todas as intervenções. Senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. General, Senhoras e Senhores Deputados. Eu gostaria de começar, obviamente, por, na pessoa do Sr. General, elogiar o trabalho meritório que as Forças Armadas têm feito, não só neste período excepcional, mas também naquilo que é muitas vezes o combate aos incêndios, o apoio às populações, e que é fundamental, nomeadamente o aproveitamento do seu know-how dos diferentes militares que dão resposta aos diferentes problemas e obstáculos, não só impostos pela Covid-19, mas também em situação de qualquer crise. Para além das questões que já aqui foram colocadas relativamente não só a este contexto da Covid, a dificuldade também das missões no âmbito internacional, tendo em conta que nos estamos a aproximar da época habitual de incêndios e a intervenção que habitualmente as Forças Armadas também têm no combate aos incêndios, eu gostaria de pedir ao Sr. General que nos trouxesse aqui alguma daquela que possa ser a antevisão da colaboração nesta matéria, nomeadamente em matéria da prevenção e combate aos incêndios, que assume aqui relevada importância, ainda para mais com a aproximação da chegada do verão. A título também de fundamentação desta questão, chamar a atenção para o facto da crise sanitária que estamos a viver pode, de alguma forma, relegar para segundo plano aquela que é necessária, o necessário planeamento e também a necessária intervenção que urge aqui acautelar, e neste âmbito recordo que a Força Aérea tem várias incumbências importantes que aproveitamos para destacar. Desde logo por força do próprio despacho 1057/2019, que confiou à Força Aérea o comando e a gestão centralizada dos meios aéreos de combate aos incêndios rurais pelos meios próprios do Estado, ou outros que sazonalmente sejam necessários, atribuindo também para este efeito financiamento específico e autónomo para suportar os encargos com esta operação, nomeadamente com a edificação, sustentação e a operação do novo modelo, e aqui também intensificando aquela que possa ser a capacidade permanente do combate aos incêndios rurais, onde se inclui a aquisição de bens e serviços para o acompanhamento permanente e a fiscalização da própria execução dos contratos e, portanto, incluindo também os veículos aéreos não tripulados. Gostaríamos de saber assim, Sr. General, quais são os equipamentos ao serviço da Força Aérea no presente, que estão aqui alocados ao combate aos incêndios rurais, nomeadamente quantos veículos aéreos não tripulados estão preparados para serem utilizados na prevenção e combate aos incêndios rurais já neste verão. Uma outra questão que tem a ver também com as competências atribuídas à Força Aérea nesta matéria são aquelas que são decorrentes do despacho 1058/2019, que explicita que as Forças Armadas devem desenvolver, em coordenação com a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, o procedimento pré-contratual para a aquisição de serviços de operação, gestão e aeronavegabilidade permanente e também a manutenção da frota de helicópteros ligeiros do Estado. Considerando então que foi autorizada a realização deste tipo de despesas para os anos 2019 a 2022, por conseguinte gostaríamos de saber qual o ponto de situação relativamente a este tipo de operações, quantos helicópteros e em que condições terá a Força Aérea para atuar e ao seu dispor no âmbito da prevenção e o combate aos incêndios para este verão. Por outro lado, também gostaríamos de destacar aqui a autorização que foi dada pelo Governo à Força Aérea para tratar da aquisição de serviços de disponibilização e locação dos meios aéreos que constituem o dispositivo aéreo complementar do dispositivo especial de combate a incêndios rurais, qual também o ponto de situação relativamente à aquisição destes serviços, que vão ser fundamentais para o combate neste ano, para mais atentar à dificuldade que no terreno poderá ser sentida por força daquilo que ainda não sabemos, porque estamos a lidar aqui com um fenómeno que ainda nos é desconhecido, nomeadamente a Covid-19, e, portanto, tendo em conta os fortes constrangimentos que no local poderão ser sentidos, a Força Aérea poderá assumir aqui, de facto, um papel preponderante na eficácia do combate aos incêndios e, portanto, gostaríamos de ver um bocadinho aflorada esta questão. Uma outra questão recente tem a ver com os distúrbios na base da OTA, no âmbito dos quais foi necessário reforçar a segurança. Eu recordo que os meios de comunicação social difundiram algumas notícias que davam conta do facto de ter existido uma sucessão de distúrbios causados, nomeadamente pelos 172 requerentes de asilo que estão alojados na base aérea, por terem sido testados à Covid-19, neste caso 138 casos, e que também foram forçados a confinamento, nomeadamente 34 casos. Estas altercações levaram
levaram, segundo as notícias, ao reforço da segurança naquelas instalações, mas gostaríamos de perceber o que é que aconteceu em concreto, quais as medidas adicionais que foram adotadas, quer para salvaguardar a prevenção da saúde dos refugiados em causa, quer dos militares que operam no local, e se têm estes requerentes de asilo na base da OTA todas as condições necessárias, bem como os militares que naquele local se encontram. Uma outra questão prende-se com a questão da fiscalização das praias por drones, a questão da dificuldade este ano acrescida das praias, do acesso às praias vai levar também a um acompanhamento, em particular por aquilo que percebemos das diferentes autoridades, e gostaríamos de saber se existe a previsão da intervenção da Força Aérea nesta matéria, bem sabendo que é uma questão sensível, até porque coloca aqui em causa a limitação dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, mas gostaríamos de saber, e deixaria para uma próxima ronda se conseguir ficar aqui na reunião, desde já pedindo desculpa ao Sr. General por não conseguir acompanhá-lo até ao fim e, por acaso, não ouvir as respostas na totalidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. General Nunes Barrigo, faz favor. Sra. Deputada Inês Sousa Real, muito obrigado pelas suas questões. Incêndios, colaboração da Força Aérea, meios aéreos não tripulados, as competências das Forças Aéreas, distúrbios e depois fiscalização das praias. Fiscalização das praias, começa já pela última, a Força Aérea não tem qualquer intervenção para já no que diz respeito às praias. Para já. Relativamente ao dispositivo de emergência de combate aos incêndios rurais. É uma nova missão da Força Aérea que nos foi cometida a partir de 2019, em que esse despacho que referiu dá à Força Aérea a competência para, numa primeira fase, alocar determinados meios aéreos. Nós fizemos já no ano passado, com a alocação de 7 lotes, na verdade foram 9 lotes, mas que entretanto 2 já não estão efetivos. Portanto, temos dos lotes que foram contratados no ano passado, que tem um período de 4 anos, 19 a 22, são 30 aeronaves. Dessas 30 aeronaves depois têm uma permanência no teatro de operações que vai variando desde dia 1 desde dia 15 de maio, depois conforme se vai intensificando as condições que poderão dar incêndios, vão aumentando o número de aeronaves. Portanto, isto está tudo em marcha já desde o ano passado e não se prevê qualquer problema que, a partir do dia 15, aquilo que está previsto, com exceção daquele número que eu já falei, que temos providências cautelares, que são 7 helicópteros já de um contrato deste ano, e para este ano temos um contrato de 6 lotes. Estes lotes têm a ver com o tipo de aeronaves. Para este ano temos um contrato que vai decorrer de 20 a 23, também 4 anos, e num total de 26 aeronaves. Portanto, o nosso sistema, o DECIR, vai ficar com 59 aeronaves, neste caso não são 56 aeronaves locadas, porque 3 delas já são meios próprios que eram de antes estavam na NPC, passaram para a Força Aérea, que são 3 helicópteros ligeiros Ecorail, que ainda não estão a ser operados pela Força Aérea, porque a manutenção e a operação é ainda contratada. Portanto, temos um total de meios 59, mais um helicóptero da Força Aérea que vai atuar pela primeira vez nos incêndios. Portanto, no total temos 60 meios para combate aos incêndios, que vão entrando conforme a degradação conforme se for complicando, digamos, as temperaturas e as condições que podem proporcionar incêndios. Os contratos, portanto, do ano passado estão a decorrer normalmente, é só uma questão de estamos agora a receber estes helicópteros que vão ser distribuídos pelos diferentes centros de meios aéreos, que é da responsabilidade da ANPC, e a partir daí eles vão executar as respectivas de missão conforme forem solicitadas e, no caso, obviamente, de haver incêndios. Relativamente aos contratos deste ano, queria só referir que há aqui alguns atrasos, que já alguns contratos deviam ter sido iniciados no início do ano
mas em termos de contratação pública, a partir do momento em que a Força Aérea foi autorizada para fazer estes contratos, fisicamente não era possível começar logo ter estas aeronaves dispostas para este dispositivo a partir de 1 de janeiro. Portanto, há uma... Poupou-se, exatamente, também se poupou algum dinheiro. Portanto, um desses contratos, que é o que nos preocupa mais, está agora à espera de um visto do Tribunal de Contas, mas tem uma previdência cautelar com efeitos suspensivos. São 7 helicópteros ligeiros. Depois, há mais um contrato, que são dois aviões de asa fixa de coordenação, que estamos à espera de um visto do Tribunal de Contas, que devia entrar também dia 15, agora no dispositivo, e temos mais um que estamos à espera também da assinatura do contrato, e a origem do atraso face às circunstâncias, teve a ver com a falta ou a não entrega de alguns documentos que eram fundamentais para, digamos, a exatidão e o rigor que tem que ter nesses contratos. Portanto, como referi, total 61 meios que vão estar disponíveis, e isso vão estar disponíveis a partir de 1 de junho. Atualmente, para o dia 15, que é a primeira época, temos 27 já prontos a operar, faltando 9 pelas minhas contas. Não se prevê grandes problemas. A questão do Covid-19 poderá trazer aqui alguns constrangimentos, nomeadamente com as tripulações, quem vai a bordo dos helicópteros, que muitas vezes têm que ir equipas de 8 ou 12, isto poderá trazer alguns problemas, mas está a ser solucionado entre a Proteção Civil, entre também o Serviço Nacional de Saúde, para termos aqui algum parecer técnico a este respeito, mas não prevemos grandes problemas e eu penso que estamos aptos para mais este desafio. Fora do DECIR, as Forças Armadas também contribuem para este esforço dos incêndios e para a vigilância. Tem a ver com pessoal que faz vigilância a piado. A Força Aérea tem também máquinas de rastros, quer no cenário dos grandes incêndios, se for preciso abrir caminhos de circulação ou para fazer os corta-fogos, também está previsto, mas entra por outro sistema que vem através, digamos, do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Estes pedidos deverão ter sido feitos por lá. Relativamente aos drones, nós no ano passado, Força Aérea, já tivemos um projeto em que utilizámos drones. Este drone tinha um raio de ação, a nossa operação foi na Lausanne, tivemos durante 7 dias por semana, entre o Nascer e o Porto Sol, dia 13 de junho a 21 de setembro. Totalizámos 236 horas de voo e cobrimos uma superfície de 140 mil quilómetros. Este ano estão previstos, houve essa decisão, até considerando o facto das matas não terem tanto cuidado como estava previsível, atendendo ao isolamento das pessoas em casa, ao confinamento das pessoas em casa, está previsto, vai ser uma resolução do Conselho de Ministros com a aquisição de 12 drones, que é para fazer a vigilância no âmbito dos incêndios também. Esta capacidade, como todos sabemos, ela existe, vai ficar na Força Aérea, mas não é duplo uso, é em múltiplo uso. O Ministério que necessitar, os serviços serão encaminhados para quem necessitar. Muito obrigado, Sr. General. Bom, nós concluímos a primeira ronda. Eu tenho inscritos aqui para a segunda ronda os seus deputados Raul Castro e Lara Martinho, do Partido Socialista. Não sei se o Sr. deputado João Vasconcelos pretende participar na segunda ronda, o Sr. deputado Inês Sousa Real também não, o Sr. deputado António Filipe também não, e eu depois também tenho aqui umas questõezinhas para colocar, que penso que não foram colocadas e gostava de ver também esclarecidas. Tem, portanto, a palavra o Sr. deputado Raul Castro. Faz favor, Sr. deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Borrego. É um prazer revê-lo
e naturalmente que a primeira pergunta fica prejudicada porque só, culpa minha, a 2 dias é que tive acesso à síntese da atividade da Força Aérea, daria resposta à questão que eu ia pôr. Mas não deixo de fazer 2 perguntas telegráficas. Uma delas tem a ver com o processo de alienação à Roménia dos F-16 que está concluído. A outra pergunta tem a ver com, atendendo ao alto desempenho que esquadras da base aérea de Montreal tiveram na operação das Balkans de vigilância, se estas missões se vão manter e por que período. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais telegráfico, penso que era impossível. Os seus deputados estão-me a deixar sem espaço de manobra para impor aqui a minha autoridade. Tenho agora inscrita a Sra. Deputada Lara Martinho, que nos fala mais uma vez a partir dos Açores. Olá, Sra. Deputada, boa tarde. Agora estamos a vê-la desde o princípio. Há bocado só a conseguimos ver mesmo no fim da sua intervenção. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento uma vez mais e só vou fazer uma brevíssima pergunta ao Sr. General, que se prende com uma questão que para os Açores é de facto muito crítica. Tem a ver com a questão da busca e salvamento. Nós sabemos da importância da Força Aérea no transporte de doentes e também nestas ações de busca e salvamento. Nós temos 2 helicópteros Merlin EH-101 aqui na base aérea das Lajes, mas temos apenas uma tripulação e eu gostava de reforçar de facto a importância e a urgência do reforço de uma segunda tripulação e questionar o Sr. General para quando está prevista este reforço. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. General, antes de lhe passar a palavra, queria dizer-lhe o seguinte. Eu penso que da primeira intervenção da Sra. Deputada Lara Martinho ficou por responder uma questão relativa ao acréscimo ou não, se houve ou não registro de acréscimos de intrusões informáticas no âmbito da ciberdefesa. E depois eu tinha aqui 1 ou 2 pedidos de esclarecimento adicional, se o Sr. General fazia o favor. Se o Sr. General podia explicar melhor qual é o plano de ação da Força Aérea em particular, penso que seja comum aos outros ramos, de intervenção nas escolas no âmbito do combate à pandemia. Criou-se a ideia, a certa altura, de que as Forças Armadas também iam fazer ações de desinfecção nas escolas. Eu penso que há algumas dúvidas sobre exatamente qual é, se o Sr. General tiver a oportunidade de fazer esse esclarecimento, eu agradecia-lhe. Um segundo ponto, se o Sr. General nos pode atualizar, embora tenha a ver com a construção da nova plataforma aeroportuária em Lisboa, passa-se na Portela. O que é que está a passar, o que é que está previsto e em que ponto está a transferência de local do AT1 dentro do aeroporto Humberto Delgado, porque penso que está previsto que essa plataforma mude de localização. E o Sr. General nos pode atualizar sobre essa questão. E depois, se consegue, se tem a informação sistematizada dessa forma e se não tem, se a pode fazer chegar à Comissão, uma sistematização sobre o tipo de prazo dos contratos de locação dos meios aéreos, porque eu percebi que nem todos têm o mesmo prazo, alguns serão anuais, outros serão plurianuais, outros, se calhar, são próprios, uns são de 3 anos, outros são de 4 anos. Se tiverem essa informação e nos puder dar, era interessante. Se não tiver, também faz-nos chegar, que não é uma informação vital para nos dar agora, mas para nós ficarmos com uma ideia de como está organizado o plano de contratações de meios aéreos, até por causa dessas complexidades que vão surgindo nos concursos, com os vistos, com as impugnações, com as providências cautelares. E, por fim, manifestar uma satisfação grande por ver os koalas já a participar no DECIR e desejar aos koalas uma vida pelo menos tão longa quanto a dos seus antecessores alouetes. Muito obrigado, Sr. General. Faz favor, tem 6 minutos para responder. Muito obrigado. Ora, muito obrigado. Vou começar por o Sr. Deputado Raul Castro. Também é um prazer vê-lo aqui nestas funções e felicito também por nos estar a representar aqui a nós todos. Relativamente à alienação do F-16, está concluída a primeira fase dos 12, estamos a iniciar a alienação de mais 5 F-16.
a disponibilização destes 5 F-16, vamos disponibilizar 4 este ano e 1 para o ano que vem. Há também, como houve na primeira fase, ou no primeiro processo de alienação dos 12, há aqui também a necessidade de formar pessoal na área da manutenção, na área dos motores, das inspeções de fase do F-16. Está a decorrer normalmente. Houve um ligeiro atraso provocado por estas condições, mas facilmente será recuperado, mas está a andar normalmente. Sobre a vigilância que falou, se eu percebi, aquelas missões que fazíamos nos Bálticos, vamos continuar a fazer, está previsto um destacamento de F-16 para finais de setembro. Não sabemos ainda, face a estas circunstâncias, se irá ou não, ou se teremos aqui que andar um pouco mais para a direita no calendário. Portanto, isto tudo tem a ver agora com as condições favoráveis ou não da pandemia e como isto estiver a afetar o país que nos vai hospedar. Mas está previsto que isso aconteça, 4 F-16. Senhora deputada Lara Martinho, eu estava mesmo à espera dessa pergunta da busca e salvamento e os 2 helicópteros nos Açores. Permita-me que faça só aqui uma pequena introdução relativamente aos 2 helicópteros nos Açores. Em termos de busca e salvamento, o nosso compreendimento nacional é apenas um. A Força Aérea sempre foi a opção da Força Aérea pôr lá um 2º helicóptero, porque é também a nossa segurança. Porque este helicóptero tem um raio de ação que vai às 340 milhas, e se nós não tivermos lá o outro que faça essa mesma função, ou se houver algum problema neste primeiro helicóptero, não temos ninguém que salve os nossos pilotos. Portanto, eu tenho todo o interesse em pôr lá esta 2ª tripulação. Houve aqui uma série de fatores que teve a ver também com a baixa prontidão dos helicópteros, que dificulta, obviamente, a qualificação de pilotos comandantes, e é este o ponto crítico que nós temos nos helicópteros, a par também de alguns problemas logísticos nesta aeronave. É uma aeronave muito complexa, é uma aeronave que, quando está apta e na sua máxima capacidade, é uma aeronave excelente, mas como todas as aeronaves, tem que estar 100% para voar. Portanto, nós estamos a fazer todos os esforços. Houve aqui um pequeno atraso na qualificação, que tem a ver também com esta questão da pandemia. Nós estamos a pôr o nosso esforço todo para o cumprimento da missão, aquilo que for necessário. Vamos fazendo a requalificação do nosso pessoal, porque os tripulantes têm que fazer de tempos a tempos um determinado número de voos para manter as qualificações e para se meter aptos a fazer a missão. Tivemos outra questão que, no ano passado, houve bastantes pilotos a deixarem as fileiras na Força Aérea. E tivemos a infelicidade também de um dos nossos pilotos, que estava até colocado na esquadra dos helicópteros H-101, que faleceu num acidente, como todos sabem, no ano passado, no combate aos incêndios. Senhora Deputada, não lhe posso antecipar datas, estamos a fazer o esforço que é possível e, como referi inicialmente, esse esforço que nós estamos a fazer é porque também temos necessidade de lá ter a 2ª tripulação. Mantemos lá sempre a 2ª aeronave, que serve como reserva, mas eu quero o seguro das minhas tripulações, dos meus pilotos. Não lhe posso dar datas, podia-lhe dar uma data a finais de verão, mas é prematuro estar a antecipar como é que estão as qualificações face a este cenário global da pandemia. Ciberdefesa. Estamos numa altura privilegiada para os hackers fazerem os ataques. Está toda a gente em casa, a maior parte, estamos ligados à internet, é a maneira de operarmos, portanto, os hackers têm aqui um ambiente privilegiado em que podem fazer os ataques. Realmente temos tido alguns ataques,
mas face também à destreza do nosso pessoal, temos tentado evitar esses ataques. Mas não deixam de existir, obviamente, e temos de estar sempre atentos e divulgamos também pelo nosso pessoal que está em casa que tenham bastante cuidado ao phishing e a todos aqueles procedimentos que todos sabemos que não podemos fazer quando há alguma coisa suspeita. Sr. Presidente, relativamente o que é que as Forças Armadas e as equipas de desinfecção estão a fazer nas escolas? Apenas estão a fazer ações de sensibilização. São, em média, 5 elementos que vão às escolas, devidamente coordenado com o Ministério da Educação, não podia ser de outra forma. Isto tem a ver com o início das aulas. Portanto, não faria sentido ir desinfetar espaços que, por natureza, a maior parte deles não têm alunos e estiveram fechados durante algum tempo. Portanto, o que é que está a fazer? É ir às assistentes operacionais, a quem tem responsabilidade de desinfetar estes espaços depois dos alunos estarem nestas estruturas ou nestas escolas, e dizer como é que são as melhores práticas que nós utilizamos para as nossas, no caso da Força Aérea, das aeronaves. Portanto, é nesse sentido, é sensibilizar, começar inicialmente, como é que nos protegemos e depois como é que executamos a nossa atividade. A reação que temos tido é que tem sido bastante proveitosa esta ação de sensibilização. Poderá, numa situação posterior, se houver algum caso de que alguém esteja infectado, haver depois a possibilidade de haver uma desinfecção já mais, digamos, profissional. Aí as nossas equipas das Forças Armadas, isto é coordenado a nível do ENCFA, serão depois encaminhadas, se assim for decidido, para desinfetar estes espaços, mas para já são ações de formação. Senhora Presidente, eu posso deixar esta folhinha que tem aqui tudo, mas tenho que explicar primeiro. Houve aqui uma questão que foi posta e eu não tive a possibilidade de responder. Além destes meios, está previsto a compra, a aquisição de meios próprios para o Estado que vão ser operados pela Força Aérea. Essa resolução do Conselho de Ministros, penso que irá brevemente a Conselho de Ministros para aprovação, onde está o número de helicópteros, aeronaves de asa fixa e também UAVs. Mas não queria estar a falar ainda com números, porque isto poderá haver alterações. O que nós temos, a nossa responsabilidade dos contratos, portanto, nós temos 30 aeronaves num contrato de 4 anos que se iniciou no ano passado e iniciamos um contrato por 4 anos que estamos agora a finalizar, que são 26. E temos, neste dispositivo, temos já 3 aeronaves, como referi, que são aquelas aeronaves que eram do Estado, que, como sabemos, havia estas 3 aeronaves e mais 6 camóveis. Mas eu posso deixar esta folhinha, está aqui tudo. São 2 contratos de 4 anos. Sim, exatamente. 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 Em termos de futuro, é quando tivermos os meios próprios, ver aqui um balanceamento se é necessário estes meios ou se temos que reduzir. Sr. Presidente, se me permitir, eu queria deixar só aqui alguns números, porque são importantes. E eu gosto de referir sempre que a vida continua, portanto, há mais vida além do Covid. Nós, desde o início do ano, nós já fizemos 179 evacuações, dos quais foram transportados 250 doentes. Isto quer dizer que a maior parte nas ilhas. Isto a par daquilo que nós estamos a fazer para o Covid-19. A 250 doentes, fizemos 19 evacuações a navios, salvámos 18 vidas, transporte de órgãos fizemos 8 até
à presente data. Ainda hoje de manhã estávamos, estes valores não têm uma evacuação que fizemos hoje ao período da manhã, portanto chegou por volta do meio-dia, de um doente que veio com urgência do arquipélago da Madeira para o continente. Isto é o que fazemos no dia-a-dia e depois temos estas missões também com o Covid, mas para isso é que a Força Aérea, também com todo o empenho e dedicação, apoia todos os portugueses e é isso que nós sentimos sempre num compromisso que temos com Portugal e de ver sempre que a missão é cumprida com sucesso. Muito obrigado, Sr. General. Foi um gosto tê-lo aqui, foi um gosto ouvi-lo. Muito obrigado pela clareza e pelo caráter exaustivo das suas respostas. Agradecer também aos Srs. Deputados a vossa participação. Nós voltamos-nos a encontrar de hoje a 8 dias para a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, nesta mesma sala, penso eu, e às 15 horas, terça-feira. Até lá, desejo aos Srs. Deputados uma boa semana, aqueles que participarem no plenário, também muitas felicidades para isso, aos que voltarem às suas casas, boas viagens. E para os que estão em casa a participar nisto também, um bom resto de semana. Muito obrigado, Srs. Deputados, está encerrada a reunião.